Olá, povo de Deus, segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum, 10 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir do início do primeiro livro de Samuel, de 1 a 8, e Marcos 1, 14 a 20. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Elcana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Nos próximos 12 dias estaremos lendo os livros de Samuel, que relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Vamos constatar que neles se faz presente uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e personalidades políticas, bem como qualquer outra autoridade. É interessante que temos no primeiro livro de Samuel 2 versões do surgimento da autoridade política, uma contrária e hostil à monarquia e outra versão favorável. Unindo as 2 versões, vemos que a autoridade é um mal necessário e, ao mesmo tempo, um dom de Deus. Também podemos aproveitar dos livros de Samuel para uma leitura existencial e antropológica, onde homens e mulheres concretos, pecadores e generosos, revelam o ser humano contraditório e ambíguo, capazes de amor e ódio ao mesmo tempo. O nosso trecho de hoje mostra o quadro de uma família típica de Israel, o antigo. Um homem com 2 mulheres, uma Fenena fértil, que deu 2 filhos a ele, ao seu marido Elcana, e outra Ana estéril. Sabemos o quanto a esterilidade pesava sobre a existência de uma mulher, pois nessas condições ela estava privada de gerar o Messias esperado. Era corriqueiro que uma mulher fértil zombasse de uma estéril, porém Elcana, o marido das 2, amava a estéril de maneira a consolá-la de seu choro, dizendo-lhe: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Com esse quadro inicial, começamos a leitura dos livros de Samuel, que nos revelarão a transição de um modo de vida e de produção tribal, chefiado por juízes, Samuel será o último, para um modo de vida e produção controlado por um Estado, por uma monarquia. A realeza de Israel terá altos e baixos em relação às suas funções. A externa, que lhe encarrega de reunir e liderar o povo, auxiliando-o a proteger-se e a libertar-se de seus inimigos, e a função interna, que o obriga a organizar o povo e promover a vida social conforme a justiça e o direito. Marcos 1, 14 e 20. Depois que João Batista foi preso,
Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. 2 imperativos marcam os inícios da missão de Jesus, que anuncia com força essas urgências, pois o reino está próximo. Para essa missão urgente, Jesus quer contar com colaboradores próximos e, nesta perspectiva, começa a reunir um grupo em torno de si. O que fica claro com o chamado de Jesus é que a vocação a serviço do reino não é iniciativa voluntarista do ser humano, mas é o próprio Deus que chama e reúne quem ele quer. Portanto, não é o ser humano que parte ao encontro de Deus, é Deus que lhe vem ao encontro. Importante destacar que Deus se faz próximo e acaba comprometendo totalmente a vida do ser humano. É preciso deixar tudo, literalmente tudo, para se colocar a serviço do reino. Estamos nos inícios da narrativa de Marcos, que nos coloca no tempo novo inaugurado por Jesus, que exige mudança radical. A conversão aqui significa a metanoia, ou seja, a transformação plena de quem quer se tornar discípulo missionário de Jesus. Metanoia, para o psicólogo Carl Jung, por exemplo, significa o processo de individuação do ser humano, para designar uma transformação da psique por uma espécie de cura iniciada por forças inconscientes. Trata-se de uma transformação completa da pessoa, tal como a transformação que ocorre no interior de uma crisálida. À luz do Evangelho, entendemos que esta transformação só é possível a aqueles e aquelas que deixam tudo para seguir Jesus. Para ser cidadão e cidadã do reino, esse tempo novo inaugurado por Jesus, somente os que se dispuserem a passar pelo processo da metanoia. Porém, hoje o que nos atrapalha a entender isso são espiritualidades mágicas, onde tudo acontece porque Deus está no controle de tudo, porque Maria passa na frente, porque para Deus tudo é possível, mas não se assume que a metanoia é um processo pessoal e existencial, ao qual Jesus nos chama, mas não nos obriga. E nada e ninguém o fará acontecer em nossa vida por um passe de mágica. Outra perspectiva das espiritualidades atuais que nos distanciam da perspectiva do reino anunciado por Jesus está nessa questão que aponta somente para vitórias, sucessos, prosperidades, ostentação. O reino anunciado por Jesus vai por outro lado. Jesus avisa-nos que o reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas da caridade, paz e alegria no Espírito Santo. Para entrar nele é preciso converter-se e acreditar. Acreditar é uma experiência de vida, é aderir com toda a nossa pessoa a Cristo, porque o Evangelho, antes de ser um livro, uma doutrina, é para nós uma pessoa, Jesus Cristo. O lugar teológico da conversão é o nosso coração, biblicamente entendido como o eu profundo, onde se tomam as decisões existenciais pelo bem e pelo mal, por Cristo ou contra ele. Fé não é espetáculo,
mas como diz a carta aos Hebreus, uma antecipação em nossa vida daquilo que esperamos e um modo de conhecer realidades que não vemos. Os discípulos missionários de Jesus não tinham tudo claro quando se dispuseram segui-lo. É somente na fé que podemos expressar semelhante disposição. Um beijo no seu coração.